Olá, boa tarde. Boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais. Hoje estamos aqui na 8ª sabatina, hoje com a secretária de Saúde, Elaine de Castro Neves. Boa tarde, secretária. Boa tarde. Como as outras, então o Juliano vai passar o regramento e como vai ser feitas as perguntas para a senhora. Já avisando, teve um número bem elevado de perguntas, a gente conseguiu diminuir, muitas eram do mesmo tema, a gente colocou junto, mas assim mesmo, acredito que a senhora não vai conseguir responder todas, e depois essas que ficar, que é toda da população. Aí a gente vai encaminhar via ofício para a senhora responder posteriormente, e daí publicamos aqui a resposta, ok? Ok. Boa tarde, secretária. Boa tarde. Boa tarde a todos. Como foi feito das últimas entrevistas também, então vai ser feita a pergunta, vai ter 3 minutos para responder. A gente está levando mais ou menos esse tempo de resposta. Os vereadores poderão questionar ou fazer alguns comentários, e aí só teria mais 2 minutos também para fazer a resposta desses comentários, né? O número de perguntas dessa vez foi bem elevado, a gente conseguiu juntar todas as perguntas, aí nós chegamos em 34 perguntas, estava chegando, eram 12 nas outras entrevistas, então está bem longa isso aqui. Então, provavelmente, é 1h30, a gente fecha numa 1h30, depois a gente encaminha e depois passa daí para os cidadãos também ter essas respostas daí. A senhora tem o tempo para se apresentar e apresentar a secretaria e falar os minutos iniciais aí. Boa tarde a todos. Boa tarde, população em geral. Nos honra muito estar aqui presente nesta casa, de parceiros, de pessoas que estão pensando sempre na população. Nós, na Secretaria de Saúde, temos uma parceria muito grande com a Câmara de Vereadores, nos apoia em várias situações, questiona sempre que necessário. Então, eu acho que esse momento é muito rico, porque haja visto a quantidade de dúvidas que a população manifestou, né? Então, eu acho que isso vai ser muito importante para nós. Então, boa tarde à população, boa tarde, senhores, e espero que a gente tenha uma tarde bastante produtiva hoje. Ok, então, secretária, vamos para a primeira pergunta. Sobre falta de medicamentos. Por que as farmácias do posto de saúde sofrem com a falta frequente de remédios e qual é o plano concreto com o prazo definido para regularizar esse abastecimento? Foi colocado mais 2 ou 3 perguntas que chegou na mesma... Considerando a importância do tratamento contínuo para pacientes com diabetes e a necessidade da caneta de aplicação de insulina como item essencial para o controle da doença, gostaríamos de saber por que está ocorrendo a falta desse insumo nas unidades de saúde do município. Há previsão para a regularização no fornecimento das canetas de insulina? Quais medidas estão sendo tomadas para garantir essa distribuição adequada e contínua? Essa pergunta é bastante importante e para nós vai ser de bastante valia esse esclarecimento. Então, principalmente no que atinge aos pacientes nossos diabéticos, insulinos dependentes, que utilizam a caneta. Outrora, utilizavam seringa e aplicação de insulina há alguns anos, e já de vários anos para cá já vem com a tecnologia da caneta. Já no início do ano, nós tivemos a informação do Ministério da Saúde que as canetas iam ser trocadas, que não mais seriam canetas descartáveis e que seriam canetas onde a gente tem um refil e que a gente consegue repor esse refil. Então, hoje, no município, nós temos a distribuição via Ministério da Saúde, que envia as canetas para o Estado, que faz a distribuição para nós, município. Nos cabe entregar à população, fazer com que eles recebam corretamente. E essa caneta, a caneta nova, a troca da descartável pela caneta permanente, que é ecologicamente muito mais viável, teve um problema de logística junto ao Ministério da Saúde, bastante grande de fornecimento. Com isso, nós recebemos no município metade das canetas que nós gostaríamos de ter recebido e que nós solicitamos, e recebemos alguns refis também. Então, hoje, nós temos na nossa população abastecida, porque hoje ela tem a caneta, mas ela tem, algumas pessoas só estão com o refil, e daí recebendo orientação de como usar este refil através da seringa, outras já têm a caneta com o refil.
A proposta do Ministério da Saúde é uma regularização nos próximos 40 dias. As farmácias populares já encontram-se com as canetas para serem distribuídas. Houve um momento que até as farmácias populares, né, que distribuem gratuitamente essa insulina, também tiveram falta disso. A justificativa do Ministério foi que o fabricante da caneta teve um aumento de consumo muito grande, é o mesmo fabricante que fornece canetas para os medicamentos de emagrecimento, que foi uma explosão mundial, né? Então, também houve essa falta da caneta. Então, é uma coisa que está acontecendo em todo o país. Provavelmente, né, essa pessoa que questionou isso deve ter visto, já saiu matéria em várias redes na televisão sobre isso. Mas aqui a gente já conseguiu. O que nós já fizemos foi aumentar o nosso pedido. Nós já fizemos a solicitação emergencial de compra de seringas, porque nós nem tínhamos mais essa seringa, porque a gente não usava mais essa seringa. Então, a gente já fez essa compra emergencial de seringas e estamos nesse momento. Mas a gente tem contato direto com as farmácias populares do município, e a farmácia popular já tem a insulina para fazer a distribuição junto à população. Então, acho que isso quanto à insulina, que é um problema bem sério, é um problema que tem nos preocupado bastante. Nós mudamos até algumas estratégias na atenção primária de receber o paciente com diabetes, com medo que ele fique sem utilizar a insulina e, com isso, tenha problemas de saúde. Quanto à falta de medicamento, nós somos um órgão público e nós obedecemos regras de compra e abastecimento. Nós hoje temos uma REMUME, que acho que é importante o cidadão saber, que é uma listagem de medicamentos que o município fornece. A nossa REMUME consta hoje com 202 itens. Fora isso, todas as unidades de saúde e o hospital ainda têm mais, no mínimo, 70 itens de medicação injetável que são utilizadas dentro das estruturas. Então, às vezes, são medicamentos para dor e que isso não é fornecida ampola, vamos dizer, para o paciente levar para casa, mas a unidade de saúde faz esse atendimento. E, com certeza, deve ter acontecido, em alguns momentos, de nós termos falta de um ou de outro medicamento dessa listagem. Toda a nossa listação é feita por pregão eletrônico, são 200 itens. Então, às vezes, o laboratório que ganha... Às vezes, a gente tem mais de 80 laboratórios que ganham e a gente tem, sim, por vezes, momentos que falta um ou falta outro medicamento. E uma outra coisa que eu queria muito divulgar para a população, solicitar junto à população, é que hoje nós temos a farmácia popular que distribui numa listagem, eu vou até deixar aqui com os senhores, porque eu acho que é super importante vocês terem aqui. Então, a farmácia popular hoje distribui um número muito grande de medicamentos e insumos que nós também concorremos com a farmácia popular. E agora, o que nós temos adotado como opção, e até para o bom uso do dinheiro público, nós temos optado em medicamento que a farmácia popular distribui, nós vamos ter, sim, nós temos, inclusive, mas provavelmente e preferencialmente nas áreas mais distantes, onde a população não consegue ter o acesso. Então, isso tudo visando a gente priorizar a igualdade e a equidade, que é o que é previsto no SUS, e, com isso, fazer o bom uso do dinheiro público. Então, alguns medicamentos para hipertensão, para diabetes, são disponibilizados nas farmácias populares do município, gratuitamente, e esse medicamento ele é comprado com o dinheiro público, assim como o que nós compramos via licitação no município. Então, não teria por que nós fornecermos duplicidade, gastarmos duplamente esse recurso na farmácia popular e na nossa farmácia municipal. Então, muitas das medicações a gente tem, sim. Às vezes, não temos na unidade básica, mas temos junto na farmácia popular. Então, a gente pede que a população se informe em todas as nossas unidades. Nós estamos reiterando isso. Nós vamos passar a divulgar essa listagem dos medicamentos da farmácia popular
nas nossas televisões, nas unidades básicas de saúde, para que as pessoas tenham acesso a isso. E busquem, porque, além de nós usarmos melhor o dinheiro público, nós vamos fazer circular, porque as nossas farmácias locais vão poder fazer uma venda maior desse medicamento ao governo federal. E a população tem esse acesso gratuitamente. Então, espero ter respondido. Sobre alguns medicamentos, se foi da população, chegou também. Sim. Tem 4 medicamentos em específico, não vou relatar aqui o nome, mas... Pode nos encaminhar depois, sim, né, presidente? O que eles estão comentando, que eles estão indo até a farmácia e não estão encontrando esse remédio. Mas, como a pessoa falou, não foi informada que teria acesso na farmácia popular. Acho que isso era algo que teria que ser revisto, porque se a pessoa tiver essa informação, muitas vezes ela não vai, porque só chegar e dizer que não tem, é fácil. Exatamente. Mas só que daí não atende o que espera a população. E aí eles nos cobram. E aí a gente tem que cobrar Perfeito, a secretária. não tem problema, e acho que é isso mesmo. E nós vamos reiterar isso junto com as nossas equipes, que divulguem melhor esses medicamentos que existem na farmácia popular, porque eu acho que é uma maneira simples, fácil de acontecer, e às vezes a gente tem a reticência, né, a insegurança da pessoa que está ali do outro lado do balcão, né, que por vezes, às vezes a população também chega de uma maneira ou outra, né, de dizer isso, entendendo muitas vezes que o medicamento da farmácia popular não seria uma obrigação ou não faz parte do SUS, mas sim, gente, faz parte do SUS, é um medicamento fornecido pelo SUS na farmácia popular. Então, acho que a gente tem que usar desse benefício que o cidadão tem e capturar lá. E aí eu queria aproveitar esse momento para dizer ainda sobre a nossa, né, divisão sempre com a Câmara de Vereadores. Nós temos, em especial, uma gama de medicamentos que nós fornecemos para pacientes que têm problemas de neurocognição. Pacientes que têm dificuldade de atenção, pacientes que são muito ativos. Então, nós estamos pretendendo, senhores vereadores, criar um programa específico para este programa, para esta medicação, essa gama de medicamentos. E talvez, né, a gente tenha aqui, vou colar, que eu anotei, tá? Mas é um medicamento que o princípio ativo dele é metilfenidato. Então, talvez, vou usar aqui do nome comercial dele, é um medicamento conhecido como Ritalina. E esse é um dos medicamentos que nós aqui fornecemos. Ele não faz parte da nossa relação municipal de medicamentos, mas nós gostaríamos de criar um programa onde nós pudéssemos contar com a colaboração dos senhores para que a gente obtivesse recurso das emendas impositivas de vocês, para que no final do ano vocês nos indicassem e a gente, o ano que vem, pudesse comprar essa medicação específica para esses pacientes. Hoje, nós temos em torno de 70 pacientes que usam tanto a Ritalina quanto outros medicamentos também. São pacientes que têm déficit de atenção, adultos e crianças. E são pacientes, às vezes, que são muito ativos. Isso, às vezes, prejudica na escola, prejudica na própria vida do dia a dia desse paciente. A gente tem muitos adultos com isso, além das crianças. Então, nós até estamos ousando dar um nome, faz parte da nossa programação para 2026. Então, a nossa ideia é que seja o programa Neurofoco, onde nós vamos focar, e aí estamos em busca de padrinhos. Temos alguns bons candidatos para isso. Um deles é o vereador Cigano, que já nos procurou fazendo esse questionamento sobre esse programa e sobre essa medicação. E é uma medicação que causa muita angústia nos pais, principalmente quando o problema é em criança. Embora não seja um medicamento caro, é um medicamento de uso contínuo. Então, e a gente tem problemas para comprar este medicamento. Então, tivemos alguns momentos de falha. Então, nós tivemos um momento de quase 50 dias sem esse medicamento,
compramos, fizemos um aditivo na licitação, compramos o máximo que nós podíamos dentro da legalidade. E, para vocês terem uma ideia, em 10 dias foram consumidos 1.000 comprimidos. Então, é um número de pacientes muito grande que usa esse medicamento. Bem acima, nós tivemos entre 2023 e hoje 200% de aumento. Por quê? Porque nós estamos bastante eficientes no município para diagnóstico. Hoje nós contamos com um neurologista, psiquiatra e a ONG parceira que nos ajuda muito nesses atendimentos. Então, com isso, a gente tem mais diagnóstico, maior demanda, e aí agora nós já tivemos que startar uma dispensa de licitação, porque o nosso processo de licitatório está em andamento, mas leva em torno de 90 dias. Então, nós vamos fazer uma dispensa especialmente para a medicação. Então, hoje, eu vindo para cá, soube que os nossos comprimidos que chegaram já se esgotaram. Então, peço a colaboração da população, porque vai ter aí um tempo sem esse medicamento fornecido novamente, porque nós temos que fazer esse processo de dispensa. Infelizmente, a gente não pode comprar de qualquer maneira, porque é o bom uso do dinheiro público. Acho que isso. Algum comentário? Secretária, e está sendo feita a aquisição através do consórcio de medicamentos ou só através de licitação direta pelo município mesmo? Em especial desse remédio ou geral? Não, geral. Sim, nós compramos diretamente do consórcio e compramos de licitação própria. O consórcio, inclusive, já há alguns bons anos, nós compramos via consórcio, além do que seria o teto do município, por entender que é um abastecimento com mais frequência. Mas o consórcio também tem as mesmas dificuldades que nós com vários fornecedores. Então, quando falta o sal para um determinado medicamento, falta nos 2 lugares, e o consórcio tem tido bastante dificuldade para a entrega de vários medicamentos também para nós. Essa questão das canetas, via consórcio ou foi via licitação que teve esse problema de entrega? Não, as canetas, elas vêm, à parte, vêm direto do Estado. A gente não compra insulina. Entendi. Entendeu? As insulinas, as agulhas, nós estamos comprando agora até via consórcio. Entendi. Próxima pergunta, então. Sobre a realocação de equipes médicas. Qual a justificativa para a transferência de profissionais entre unidades, como ocorre entre o posto de Fagundes e Tabatinga, que acaba reduzindo os dias de atendimento? Não seria mais justo cada posto contar com sua própria equipe fixa? Posto sem equipe médica, quando a equipe é deslocada do posto, fica apenas uma atendente, que não tem autonomia para resolver as demandas da população. Que medidas a Secretaria pretende adotar para impedir que isso se repita? Então, quanto ao atendimento, especificamente na unidade do Fagundes e na unidade da Tabatinga, na verdade, a equipe não foi realocada, a equipe ela só deixou de atender a localidade do Postinho para atender a localidade da Tabatinga. Então, tanto é que a gente vem fazendo constantemente estudos disso, e nós hoje já temos um estudo de que o número de atendimentos, enquanto a equipe atendia a região do Fagundes e o Postinho, e a região do Fagundes e a Tabatinga, hoje é um número muito maior. Em torno de 10% a 15% mais atendimentos nós estamos fazendo no território do Fagundes. Porque, muito provavelmente, segundo os nossos números, a nossa estatística, populações que ficavam ali próxima, hoje podem optar em ser atendido na Tabatinga ou no Fagundes. Pessoas que moram ali no meio do caminho, né? E a população do Postinho hoje tem tido um número de atendimentos dobrado do que tinha até então. Então, eu acho que isso foi um ganho, foi pensando no acesso e foi pensando na igualdade de atendimento entre todos. E aí, os padrões do Ministério da Saúde, nós temos que o Ministério da Saúde padroniza hoje uma equipe de saúde da família para atender em torno de até, no máximo, 3.000 habitantes. E hoje nós temos uma cobertura de 100% de estratégia de saúde da família no município.
que muito nos honra. Hoje nós temos 7 equipes trabalhando, e isso dá uma cobertura até a mais do que 100%. Então, é uma coisa que tem acontecido, foi um crescimento ao longo dos últimos anos, mas a gente consegue essa cobertura e foi graças a estudos, graças a estratégias. Então, a gente não, em momento algum, nós dividimos o serviço, né? Nós simplesmente trocamos a comunidade do Postinho pela comunidade da Tabatinga, né? Foi um realocamento. E outra equipe que nós criamos agora assumiu a comunidade do Postinho. Então, os atendimentos continuam acontecendo. E, sim, quando a equipe estava, por exemplo, no Postinho, a pessoa que estava no Fagundes também não tem muita autonomia, né? E a gente faz essa proporção, e esse é o atendimento, né? E é pensado em dar um atendimento de melhor qualidade para a população. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, secretária Elaine. Boa tarde, funcionários da saúde. Boa tarde, doutora Sônia. É um prazer recebê-la, Elaine, né? E eu gostaria de complementar a sua fala quanto à questão do postinho. Naquela época teve bastante demanda, inclusive reivindicações da comunidade. Eu acabei de chegar, por isso cheguei atrasada, que estava lá no postinho, ouvi a comunidade, estive na unidade de saúde e realmente foi a melhor opção, né? Dividir a área, né? Ficar o postinho, uma unidade referenciada à 6ª área, então isso foi muito bom. Inclusive elogios da comunidade, do atendimento médico, da médica que está lá, da doutora Soriane, e da equipe que está atendendo lá. Inclusive eles falando dos resultados, né, que agora eles têm o atendimento 2 dias na semana, e isso tem facilitado muito a população, inclusive no transporte, porque eles precisavam muitas vezes vir ao Fagundes, né, no caso para Tijucas também, e não tinha transporte para eles utilizarem. Então, lá facilitou essa questão, e também, quando eles precisam deslocar, eles vêm aqui no centro e tem um ônibus que leva e traz. E para o Fagundes não teria esse deslocamento, teriam que usar carro próprio. Então, parabéns, acredito que foi uma boa iniciativa, e lá deu certo. Não sei a questão de Tabatinga e Fagundes, mas quanto ao postinho, melhorou muito o atendimento. Então, parabéns a toda a equipe de lá. Obrigada, vereadora. A nossa intenção é promover equidade, né? Então, a gente tinha o estudo das linhas de ônibus. E aí a gente sabe da dificuldade da população do postinho, que, por exemplo, dentro do atendimento odontológico, hoje a referência para a equipe, para os moradores do postinho, é o centro. Embora, para quem não seja morador dessa região, isso pareça muito estranho, né? O Fagundes poderia ser mais próximo, mas para o Fagundes não existe a linha direta, né? E para o centro existe. E o inverso também foi verdadeiro. A gente tem ali uma população da várzea, uma população ali que hoje permeia entre o atendimento na Tabatinga e no Fagundes. Então, para nós, e a leitura da equipe, é que isso, tecnicamente, aconteceu e foi por hora, estamos avaliando como tenha sido uma boa medida adotada. O transporte para tratamento em Curitiba. Há planos para oferecer melhor atendimento às pessoas que viajam de van ou ônibus para os exames de tratamento em Curitiba e região, como, por exemplo, fornecer um lanche durante as longas viagens e para que os pacientes não passem fome? Uma complementação, uma outra pergunta que chegou. Considerando o cargo responsável pela articulação dos trajetos intra-hospitalares em Curitiba, exige conhecimento técnico sobre a dinâmica dos serviços de saúde da capital, e que a ausência desse conhecimento tem provocado atrasos, desconforto aos pacientes e sobrecarga aos motoristas. Quais providências imediatas a Secretaria Municipal pretende adotar para garantir que os profissionais designados estejam devidamente capacitados e aptos a executar essa função de forma eficiente, assegurando o respeito ao tempo dos pacientes, a fluidez dos encaminhamentos e a integridade da rede de cuidados? Então, acho que essa pergunta, ou o tema, né, nós na Secretaria de Saúde imaginamos que poderia acontecer, porque é um tema sempre nevrálgico para nós, né? É sempre, como medicamento, nem sempre a maioria fica feliz. Então, eu ia pedir até para o Alexandre, se você puder colocar para nós uma foto ali, é só uma foto ilustrativa, mas eu acho que é importante que a gente entenda que hoje a nossa frota de veículos, e muito graças aos vereadores que conseguiram que a nossa frota fosse renovada
no passar desses anos todos, hoje nós contamos com um número de 10 motoristas diariamente no município e região metropolitana de Curitiba. 10 motoristas, né? Entre vans, que nós dobramos o número de linhas, ambulâncias e carros pequenos. Carros pequenos, hoje a gente tem 5 carros pequenos, sempre, diariamente lá. E sim, eu concordo que é um serviço bastante complicado. É muito difícil ser motorista nessas linhas. Hoje a gente tem uma equipe que, por vezes, está cansada. Então, uma das políticas que nós vamos adotar já a partir agora de agosto, nós vamos remanejar alguns profissionais para que eles possam descansar em outras posições, em outros locais, e outros que estejam fazendo serviços locais aqui no município possam fazer essas linhas. É uma linha que, como vocês podem colocar ali, eu pedi para que fosse feito um gráfico desde 2018, não contando ali o nosso período da pandemia, né, que foi 2020 e 2021, onde a gente daí sim teve um número reduzido, mas se os senhores observarem, nós temos que só este ano nós já transportamos 12.214 pessoas e não finalizamos o ano ainda. E este outro gráfico é comparando 2018, né, antes da pandemia, por isso que nós pegamos esse número, com 2025. Então, nós ainda estamos em setembro e já transportamos o dobro de pacientes. Então, hoje a gente tem algumas linhas que são fixas, pacientes de hemodiálise, que nós levamos constantemente a uma linha própria. Nós fazemos mutirão de mamografia semanalmente. Isso nos ajudou muito na saúde da mulher. E nós transportamos, conforme lei desta casa, os pacientes todos que têm doenças oncológicas, que hoje nós estamos em torno de 240 pacientes sendo transportados, em carros exclusivos, não individuais, exclusivos. Então, muito provavelmente, vai o paciente, 2 pacientes e seus acompanhantes em um carro pequeno. Esse carro vai até o local onde é feito o tratamento, aguarda esse tratamento e traz de volta. Por vezes, um tem que esperar o outro, porque às vezes dá 1 hora de diferença, meia hora, mas a gente faz esse transporte e tenta fazer da melhor maneira possível. Nem sempre é no mesmo lugar, então hoje a gente tem em torno de 10, 15 pacientes que são transportados por dia nessas situações, mas a gente tenta fazer da melhor maneira possível. E quanto ao profissional que executa essas ações, né? A gente tem uma equipe bem grande que faz isso. Nós temos, inclusive, hoje uma profissional, uma assessora comissionada, que participa junto dessa equipe, em loco, dentro dos ônibus da atividade coletiva, tentando facilitar, porque por muitas vezes, às vezes, o paciente tinha que ir só para atualizar uma receita, só para pegar uma receita, só para agendar uma consulta. Então, essa profissional faz isso, essa profissional permuta entre uma van e outro carro, ela faz todo esse transbordo, né, entre um lugar e outro. Nem sempre ela consegue fazer o 100% das vontades de todos. E isso é um fato, infelizmente, que pode acontecer, né? E no agendamento, este ano, nós já estamos no 3º profissional que faz isso. Então, a gente sempre tenta, da melhor maneira possível, em conversa com os motoristas, entender. Nós fizemos uma reunião muito produtiva com os motoristas no começo, no 1º semestre. Em julho, uma capacitação falando de humanização, de acolhimento com os motoristas também, na nossa jornada de educação, que foi muito produtiva. E eu tenho certeza que a gente tem uma equipe muito dedicada a isso. Porque eu sei, porque eu vejo, quando a gente fala isso, com certeza a Tijucas transporta muito mais pacientes proporcionalmente do que a maioria dos municípios. Mas entendo, e daí peço também, que quando houver uma queixa individual, aconteceu hoje, que este paciente pode e deve, por favor, fazer uma queixa para nós na ouvidoria. Porque ele não necessariamente pode ser uma queixa anônima, não tem problema.
Porque a ouvidoria não serve para mandar pessoas embora ou para fazer caça às bruxas, mas serve para que eu, enquanto gestora nesse momento, e a minha equipe de gestores, possamos entender, porque às vezes um assunto mal resolvido com um paciente, às vezes prejudica o trabalho da maioria daqueles profissionais. Então, peço, a ouvidoria pode ser feita pelo WhatsApp, pode ser feita por e-mail, pode ser feita presencialmente. Então, que isso seja feito para nós. Eu sei que aqui, com os vereadores, a gente já tem vocês já têm esse hábito de pontuar, porque às vezes vocês já sabem que às vezes é, né, pontuar uma coisa. Acho que era isso, né? Estou tentando ser rápida, tá, presidente? Não faz muito parte de mim ser rápida, mas as perguntas também são longas também. Para que a gente consiga abordar o maior número de perguntas. Algum comentário? Na verdade, a pergunta foi também a possibilidade do kit lanche para os pacientes, o qual não foi respondido. Nós mandamos aqui dessa casa um anteprojeto para a prefeitura para criar um projeto de fornecer esses kit lanche para os pacientes, porque muitos vão em jejum para Curitiba para fazer exame. E daí tem que ficar lá até meio-dia ou de tarde sem comer nada. Ora, visto que tem os municípios vizinhos que já adaptaram esse projeto e já está dando certo. Tem essa possibilidade de fornecer esse kit lanche para os pacientes? Então, vereador, nós fizemos, na época, né, uma ideia e chegamos até a iniciar um processo de licitatório e fornecimento, mas nós tivemos alguns entraves jurídicos naquela época. Entramos em contato com o nosso município vizinho que faz, né? E aí ficamos bem felizes e empolgados, porque o município vizinho faz essa distribuição com donativo de um comércio local, não é com o uso do dinheiro público. Quais foram alguns dos problemas que a gente vê na hora de regulamentar isso? Embora a gente entenda que tem, porque às vezes o paciente sai muito de madrugada, e às vezes ele não tem, de fato, e ele tem uma condição social que não permite que ele faça aquisição no local. Mas uma das coisas foi essa: como nós íamos escolher a quem fornecer este lanche? Iríamos fornecer a todos? Só aos pacientes que saem de madrugada? Mas e os outros que não saem de madrugada, mas chegam à noite? E aí nós tivemos esse entrave jurídico de como nós íamos justificar isso. E daí nós íamos fornecer só para os pacientes e os acompanhantes que estão do lado, estes não. E, então, foram vários entraves. E nós aí fizemos até uma pesquisa na região metropolitana e tivemos essa boa notícia que aconteceu isso, e aí até nós estamos tentando vender essa ideia para o comércio, pedimos ajuda dos senhores, porque eu sei que a Câmara Mirim, acho que também pensou um projeto parecido com esse, né? E a gente queria muito que que essas jovens crianças, quem sabe, conseguissem movimentar, né, o setor regulado, de repente, que possa fazer isso. Tem alguns municípios que o próprio setor regulado reveza esse fornecimento, sabe, do kit. E aí, cada dia é um comércio, é um lado do comércio que faz isso. E aí nós entramos nessa celeuma jurídica de como justificar isso. E por que nós íamos dar para esses e para os outros que... Enfim, são vários porquês jurídicos aí que nos foi remetido na época. Tá, hoje só, então, para a gente, às vezes, tentar viabilizar quantos pacientes está sendo levado por dia, média? 120 pacientes dia, entre carros pequenos e os outros, né? Esse número já com acompanhante junto ou não? Só paciente? Só o paciente. Tem Bem mais lembrado, acompanhantes Juliano. daí, né? Isso. Viram umas 250 pessoas dia. Porque para saber o número correto, eu teria... Então, você, comerciante que está nos assistindo, aí, ó, pedido da secretária. Também na mesma pergunta, eu acho que não foi bem interpretado a pergunta, ou eu não entendi muito bem a resposta. Mas na mesma pergunta, o rapaz, o cidadão que fez essa pergunta aí,
ele questionou de um atraso numa consulta em Curitiba porque o motorista não tinha conhecimento da rota para chegar no horário no hospital. Então foi essa a pergunta que ele quis fazer. O que está sendo feito? Não entendido realmente. Mas eu acredito que seja um motorista novo, né, que não sabe direito a rota, mas até ele aprender, lógico. Curitiba não é bem fácil para a gente aprender as rotas, né? Então pode ser que seja um motorista novo. Com certeza. Se puder depois essa pessoa passar o que dia que foi, o que aconteceu, aí eu consigo ver a data e qual motorista que era. E com certeza deve ter sido isso, vereador, porque a gente, por muitas vezes, são hospitais e outras vezes são clínicas. Às vezes são exames que leva, né? E aí o centro de Curitiba é um caos mesmo, muitas vezes. Pode ter sido isso. E aí, desculpem não ter respondido, porque eu não peguei esse pedaço da informação mesmo. Obrigada, vereador, de ter feito essa adendo, que assim eu posso, né, pude explicar. Mas, Sidney. Secretária, saberia me dizer quantos carros que saem? O carro de porte grande, micro, van, sai por dia e os horários, mais ou menos, que sai? Sim. Nós temos hoje 3 rotas de van, uma que sai às 4h30, minha equipe me corrija se eu estiver errada. 4h30, 8h10, estou repetindo aqui por conta dos ouvintes, né? Essas são ônibus, entre ônibus e van. Dependendo do dia, vai ônibus ou van, por conta do número de pacientes agendados, né? Durante as 4h30 da manhã, por muitas vezes, a gente encaminha o ônibus e mais uma van de apoio, porque muitas vezes a gente tem um número de pacientes que vai ao norte e outro ao sul. Por exemplo, Angelina Caron e Rocio. Então, para que esse paciente não faça as 2 rotas, então, às vezes, a gente manda 2 saindo às 4h30 da manhã. Além disso, a gente tem ambulâncias que fazem o transporte para exames e consultas de pacientes acamados, que precisam do transporte por ambulância. Então, a gente tem pacientes que vão, por exemplo, para Piraquara, né? E daí nós temos 2 ambulâncias que rodam fazendo esse transporte. E 5 carros pequenos diariamente que levam os pacientes especiais que precisam do transporte em carro pequeno. E aí, se me permitem, eu gostaria de deixar um detalhe também, que eu não comentei antes, mas por muitas vezes a gente recebe solicitação, imagino que os senhores também, quando fala sobre o paciente tem mais de 60 anos, o paciente tem mais de 70 anos. Felizmente, né, a nossa população envelheceu com saúde, e nós temos muitos pacientes que têm mais de 85 anos e tem capacidade de subir numa van e ir com uma van acompanhado. Então, não é o critério idade, a gente usa o critério de acesso, né, de lesão, de como ele está para poder fazer o acesso a essa van. Porque, infelizmente, novamente, agora, infelizmente, se nós fôssemos levar toda a população idosa que precisa em carros pequenos, nós teríamos que ter bem mais que 5 carros hoje. Verdade. Desculpem, né, a Monique me corrigiu que, além, temos a van de hemodiálise que 3 vezes por semana vão, e que hoje, de hemodiálise, nós temos 13 pacientes constantemente fazendo hemodiálise. E esses saem de manhã e chegam à noite. E quando eles chegam, os que não moram aqui na nossa PR, tem os carros pequenos aguardando, que daí fazem o deslocamento deles até as suas casas. E, se eu não entendi errado, a secretária falou que tem uma assessora que faz esse acompanhamento ali, ajudando na logística por dia, correto? Dentro desses ônibus. E é uma pessoa só? Lá, sim. Presencialmente, sim. E aqui a gente tem, em loco, outra equipe, outra assessora que faz isso. E agora nós estamos também, que eu acho que isso vai ajudar bastante a gente, e vocês também, por conta do controle disso. Nós estamos com um processo de licitação para colocar, me ajudem, rastreador em toda a nossa frota.
E aí, com isso, aqui a gente vai ter um painel que a gente enxerga exatamente onde está o tal carro e o outro, para que a gente faça um controle melhor disso. E, às vezes, não controle financeiro, controle, né, de áreas, e principalmente isso. Quem é o que está mais perto, que pode ajudar o fulano de tal e não ter o deslocamento maior, né? E esse serviço que a gente faz, vereador, ela sai às 4h30 da manhã e ela chega às 7 da noite. E ela roda, na verdade, a principal função dela é acompanhar os pacientes das 4h30 e fazer o agendamento. Porque nesses hospitais grandes, essas especialidades, quem tem que agendar o seu retorno, quem faz o agendamento do seu retorno, é o próprio paciente. Não somos nós, não é o município, a gente não tem governabilidade sobre isso. E, por muitas vezes, o nosso morador, ele não tem essa facilidade. Então, isso foi uma coisa implantada já há alguns anos, para que facilitasse a vida do usuário, primeiro, para ele não ter que ir, e segundo, para ele não perder, né, uma consulta, um exame. Então, essa pessoa faz isso, ela passa, recolhe os exames nos principais locais, para que a gente não precise levar o paciente. E já foi estudada a possibilidade de aumentar, colocar mais uma pessoa, se você considerar o número que era transportado lá em 2018, para hoje praticamente dobrou, né? E se manteve uma pessoa só, de repente ter mais uma pessoa para auxiliar, e até para a carga horária dela ser um pouquinho menor, né? Porque das 4h30 às 7h30... Nós já estudamos, está ainda em trâmite isso, por conta deste momento agora de final de ano. Mas a gente pretende, para o ano que vem, ter esse tipo de serviço implantado e mais regulamentado. E o que a gente entende, vereador, e esse experimento nós vamos fazer ainda neste ano, é que com o rastreador, a necessidade desta pessoa vai diminuir muito, porque a gente vai conseguir viabilizar mais. Né? Nós vamos conseguir, porque por muitas vezes a gente coloca, tudo funciona no grupo do WhatsApp. Então, nós colocamos no grupo alguém próximo a tal local para pegar o paciente ou para deslocar, para ser mais rápido o retorno desse paciente. E, às vezes, a pessoa que responde, que está podendo responder, porque o carro tem que, teoricamente, o motorista não pode responder quando está dirigindo, a pessoa que responde não é a que está mais próxima. E aí, quando o outro que estava próximo vê aquela mensagem, ele já não estava mais próximo. Então, aí vai ser, acho que, mais pontual. Eu acho que vai facilitar bastante, vereador. Mas, secretária, eu acredito que essa seja uma função essencial dentro desse trabalho que essa pessoa faz, porque ele acaba criando um vínculo ali com os pacientes, muitos deles, às vezes, pessoas idosas, e acaba tendo uma confiança na hora de ajudar a agendar um exame, ou até mesmo de uma ligação ali, o WhatsApp direto para a pessoa. Eu acredito que, mesmo com os rastreadores, vai ser necessário, né? A questão de ter um estudo, de repente colocar uma segunda pessoa, né? Em vez de você tirar, você aumentar esse serviço, que vai ajudar principalmente essas pessoas de mais idade, que têm um pouco de conhecimento para se deslocar dentro do hospital. Sempre que a gente recebe esse feedback assim, de gratidão das pessoas que são auxiliadas, independente da pessoa que esteja ali, ele acaba criando um vínculo com o passar do tempo com as pessoas e ajuda muito, e isso vai agilizar o processo. Mas, digo, de conhecimento, que a equipe está de parabéns, houve um avanço, uma melhoria muito grande, se nós fazer um recorte dos últimos 5 anos, a quantidade de reclamação que a gente tinha lá no início, de pessoas que saíam às 6 horas da manhã, chegavam 8 horas da noite, 7 horas, aquela coisa, e muito tempo. Hoje não é que não existe. Dá para melhorar? Com certeza, sempre dá para melhorar. Mas houve sim uma evolução na frota, houve uma evolução no serviço prestado. Então, fica aqui meus parabéns aí a toda a equipe que cuida dessa logística, porque não é fácil transportar aí 12 mil pessoas por ano dentro de uma logística, um trabalho com várias pessoas, e otimizar isso para que as pessoas cheguem em casa o mais rápido possível. Mais alguém? Boa tarde, secretária. Boa tarde, servidores da saúde, presentes nessa casa, a todos que acompanham nós pelas redes sociais. Secretária, o vereador perguntou ali a questão de veículos. Hoje, para o sistema
ser bem executado, os veículos que tem no sistema são suficientes? Ou precisa de mais veículos para nós, vereadores, juntamente ao poder público, intervir por mais veículos? Bom, vereador, acho que aos que estão me ouvindo, né, aos aqui presentes vereadores, todos já me taxam de pedinte, então eu sempre responderei que não, que a gente precisa de mais veículos, vereador. Então, para viabilizar, inclusive, me veio aqui na mente agora que, quem sabe, nós podíamos criar um programa para o ano que vem com esse serviço de apoio ao paciente com recurso de alguma emenda impositiva aqui da casa. E aí a gente poderia contratar um paciente, mais algum assessor, porque eu acredito que isso, de fato, faz diferença na vida das pessoas. E aí, né, são histórias e histórias que a gente tem. E eu acho, sim, vereador, que nós, até porque a gente tem sempre, graças ao apoio de vocês e aos deputados estaduais, nós estamos com uma frota muito renovada. E nossos carros rodam, né, é muito louco isso, mas a gente faz uma revisão nós temos que trocar óleo de carro pequeno a cada 15 dias. O prefeito gringo quase me bate semanalmente, brincando, não é essa questão. Agora eu olhei para a procuradora, lembrei da violência e pensei que eu não devia ter feito essa piada. Mas, assim, eu sou sempre chamada a atenção, enquanto gestora, pelo gasto com manutenção de veículos, mas são 10 mil quilômetros a cada 15 dias os veículos pequenos. Então, sim, precisamos estar sempre com a frota renovada. Secretária, eu também, eu acho que depende bastante de emenda, mas nós temos que mandar as emendas que seja executado, porque tem emenda sobrando que eu já mandei para a saúde e não foi executado. Então, nós temos que ver onde é que está indo o dinheiro que já mandei e não foi executado. Então, eu espero que seja executado para que nós, os vereadores, mandem mais emenda para a saúde. Pode deixar, vereador. Vamos encaminhar ao senhor exatamente a prestação de conta das suas emendas impositivas. Já dando sequência, já que foi falado da manutenção de veículos, tem uma pergunta aqui, está fora da ordem aqui, mas já vamos colocar. Gostaria de saber por que há tanta demora na manutenção dos veículos da frota da saúde. Também solicito esclarecimentos sobre como está sendo realizada a fiscalização dos serviços prestados, incluindo a qualidade da mão de obra e o controle sobre troca de peças. Então, esse serviço é licitado, né? A gente tem uma licitação na prefeitura sobre mão de obra e sobre peças. E esse serviço, os veículos da saúde sempre são priorizados. É uma empresa vencedora de uma licitação que presta esse serviço. E a manutenção, principalmente manutenção dos micro-ônibus, carros coletivos, a gente tem muito carro em garantia ainda. Então, a gente tem que agendar na concessionária para poder fazer a manutenção disso, para que a gente não perca a garantia desses veículos. Então, os carros pequenos, na maioria deles, a gente faz manutenção aqui no próprio município. Mas, por graça que os nossos veículos são bem atualizados, alguns deles a gente não consegue fazer essa manutenção no município. A gente tem que fazer diretamente na concessionária. E aí a gente depende de agenda da concessionária. Cada contrato tem o seu fiscal. Nós, na Secretaria de Saúde, temos o fiscal de contrato, que faz essa fiscalização, tanto na licitação de peças, quanto na licitação de mão de obra. E nós temos uma equipe de mecânico na Secretaria de Obras, que também faz vários serviços de manutenção. Ok. Um comentário? Diante do aumento recorrente de ausências a consultas e ao transporte previamente agendado, a Secretaria reconhece os prejuízos significativos causados à gestão pública, como desperdício de recursos, desorganização de agendas, retrabalho das equipes e comprometimento da eficiência do sistema? Por que, em vez de repetir processos dispendiosos e ineficazes, a gestão ainda não implementou estratégias sustentáveis, como a confirmação ativa de agendamentos, que é a educação em saúde, a responsabilização progressiva e escuta qualificada dos usuários, com o objetivo de identificar e corrigir as causas reais dessas faltas?
Então, nós temos um índice de absenteísmo parecido com o da região metropolitana. É em torno de 20% de faltas nas consultas, das especializadas e da atenção primária. E sim, né, nós temos esse serviço implantado de ligação um dia antes para avisar que vai ter a consulta, para lembrar sobre a consulta. Imagino que muitos dos usuários aqui já tenham recebido. A gente encaminha, a gente faz a ligação, a gente manda o WhatsApp, os agentes comunitários vão até as casas lembrar dessas consultas, mas, por vezes, o interesse da população não é a da consulta previamente agendada. Muitas vezes é o imediatismo que a gente tem e que faz parte da nossa cultura que temos que mudar. E várias metodologias vêm sendo mudadas e adaptadas ao longo de anos. Hoje a gente segue uma metodologia preconizada pelo Ministério da Saúde, com agendamento prévio nas unidades básicas de saúde. Então, a gente tem esse agendamento, ele é um agendamento eletivo. O que significa isso, cidadão? Que você, querendo ou não querendo, você deveria comparecer para a sua consulta de prevenção. Se você tem diabetes e é um paciente de alto risco, você tem que passar no médico, pelo menos 2 vezes por ano. Tem que ir no enfermeiro, que vai orientar se você está fazendo a aplicação correta da medicação, como é que está, se você está usando a caneta adequadamente, vai examinar, vai olhar teu pé diabético, vai ver se você está tomando a medicação corretamente, mesmo que este paciente não queira. Porque acho que aqui todos nós podemos fazer uma autocrítica e, normalmente, a gente quer consultar na hora que a gente quer consultar e não na hora que a gente deveria ir. Então, esse absenteísmo tem sido uma discussão frequente disso. Mas nós temos feito um estudo, nós fizemos um estudo e vamos tentar adotar uma outra estratégia agora, a partir do mês de outubro. Nós vamos discutir isso com a equipe de atenção primária, para que a gente faça um acolhimento diferenciado, além do que a gente tem feito já. E acreditamos que vai dar certo. Mas é tentativa e erro, né? A gente vai tentando acertar. Algum comentário? Não? Tem aqui um tema que é a questão da fila de espera de atendimento, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia. Qual é o atual tempo médio que espera para atendimentos nas especialidades de fisioterapia, psicologia, fono no município? Há previsão de ampliação das equipes ou contratação de novos profissionais para diminuir essa fila e atender a crescente demanda? Há filas de atendimento de especialidade... Aqui, outra pergunta que está junto, né? Há filas de atendimento nas especialidades médicas? Se sim, como pretende aumentar o fluxo de atendimento? E tem uma em específico que ele coloca assim, sobre a fisioterapia para hidro. Fui encaminhado para esse serviço e fiquei na fila de espera. Porém, minha dúvida é para saber por que as sessões são para 8 pessoas e, quando acompanha as sessões, percebe-se que o profissional está atendendo somente uma pessoa na piscina. Então, vou começar de trás para frente, tá? Quanto à hidroterapia. A hidroterapia foi um programa que nós implantamos o ano passado, com o apoio dessa casa, e foi um sucesso. Nós tínhamos uma demanda muito grande de pacientes crônicos que, por vezes, precisam do atendimento da hidroterapia para sempre. E eram pacientes que a gente tinha uma dificuldade muito grande em assumir essa demanda. E foi um sucesso. O prefeito me questionou algumas vezes quando eu dizia que nós íamos atender em torno de 120 pacientes por semana na hidroterapia, e sim, é isso que acontece. E aí, só fazendo adendo na pergunta, né? Os nossos grupos, nós atendemos em 8 pacientes, eles são divididos por doenças, vamos dizer, por necessidade, né? Então, a gente tem grupo para pessoas que têm dor na coluna, grupos para pessoas que têm dor no ombro, e assim sucessivamente. 8 pacientes. Semanalmente, toda sexta-feira, a gente recebe a lista de presença dos pacientes, assinado por cada paciente, né? A gente tem um fiscal desse contrato, e é um controle muito rígido, até porque a gente tem uma demanda, né? E a gente faz com que esses pacientes, eles circulam dentro da hidroterapia por 10 sessões, 10 vezes,
e depois a gente roda a fila. Isso para garantir equidade. E nós recebemos, daqui da casa, uma solicitação feita pelo vereador Cebola, pedindo várias informações sobre isso, na tentativa de, juntos, promovermos uma maneira melhor, um programa adequado. E, fazendo o estudo para responder este questionário, nós chegamos a um número muito interessante, que a gente tem uma fila de espera hoje, onde 70% das pessoas que estão aguardando para a fisioterapia são pessoas que já fizeram 1 ou mais ciclos de hidroterapia e estão lá porque querem voltar e continuar a fazendo. E que, portanto, essas pessoas, hoje, na maioria delas, estão precisando de atividade física para sempre. Então, nós estamos propondo fazer um programa também, onde nós vamos ter o apoio de professores de educação física, para que a gente consiga fazer isso. A gente percebeu que a hidroterapia, ela estimulou isso nas pessoas, e talvez pequenos grupos a pessoa gosta de ir, e ela vai e faz diferença na vida dela. Mas ela já saiu do momento da dor, mas se ela para de ir, a dor volta. Mas agora ela pode fazer atividade física e, com isso, ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor e por muito mais tempo. Então, agora nós vamos... essa é uma das nossas estratégias e que, claro, contamos com a colaboração dos aqui presentes dentro da fisioterapia, respondendo à parte hidroterapia, né? E, fora isso, a gente está respondendo esse ofício para falar das filas dessas especialidades do nosso ambulatório de especialidades, e acho que daí vai ficar melhor respondido. Mas ainda eu acho que é importante a gente talvez comentar aqui sobre o nosso programa de saúde mental, sobre os nossos atendimentos de psicologia, porque foi uma demanda dessa casa, e nós também era nossa, e a gente fez algumas modificações. Uma delas foi, de julho, nós tivemos uma mudança no quadro de profissionais dentro da Secretaria de Saúde, e aí, nessa mudança, nós já elencamos um credenciamento para a contratação de mais profissionais, que começaram a trabalhar no mês de agosto. Então, de agosto para cá, tivemos um aumento de 100% do nosso quadro de profissionais psicólogos atendendo. E mudamos a estratégia de atendimento também. Nós fazíamos um atendimento estratificado em baixa, média e alta complexidade de intervenção. Entendemos que um paciente que tem um problema mental, algumas vezes, hoje, ele é classificado com baixa risco, e amanhã ele pode vir a ser o alto risco. Então, com isso, e agora, contando no nosso quadro com 4 profissionais de psicologia, nós distribuímos esses pacientes nos territórios. E eles são, agora, cada profissional psicólogo ficou responsável por um território geográfico. Então, cada um ficou referência para as suas unidades de saúde. Faz o atendimento na unidade de saúde, do paciente, desde o paciente de baixo risco até o paciente de alto risco. Quando é o paciente de alto risco, ele tem o apoio do psiquiatra e do neurologista, muitas vezes, que também é uma coisa que a gente tem hoje dentro da equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde. Com isso, nós conseguimos qualificar a nossa fila, nós conseguimos diminuir essa demanda, e isso foi assim, bastante enriquecedor, vem sendo, porque a gente está com isso implantado agora desde agosto. Então, a gente já viu essa mudança, e antes disso, em julho, nós fizemos uma triagem na fila, e aí tinham pessoas que estavam na nossa fila, mas que também estavam já sendo atendidos pela nossa parceira, com a ONG, Amor Maior. Outros pacientes já tinham até mudado de cidade, mas continuavam ali. E outros estavam sendo atendidos já por nós e tinha duplicidade de solicitação. Então, hoje, a gente está com isso, esse atendimento acontecendo, e vamos implantar algumas outras coisas, como tratamentos, a assistência coletiva, grupos, né? Alguns grupos, de acordo daí com a característica de cada unidade. Mas não é de um dia para outro que isso acontece. Mas a nossa fila já reduziu de psicologia. Mas acho que isso é importante, porque foi um ganho para nós,
E com certeza a população já percebeu isso, porque hoje a gente tem psicólogo que atende no Matulão, psicólogo que atende no Postinho, psicólogo que atende, né, nas diversas localidades. Isso fez um acesso muito melhor e o profissional trabalha junto com a equipe. Então, ele está junto com o enfermeiro, junto com o médico, e isso acelera o atendimento, porque tem essa troca mais constante. Então, acho que respondi, e os dados daí eu vou mandar, porque a gente já estava elaborando isso anteriormente, né? Tem esse ofício para ser respondido daí. Uma questão que veio para mim, mensagem chega toda hora aí, Elaine, fique tranquila. Sinal que a saúde está dando ibope, né? É isso aí. Mas teve uma questão de uma pessoa que ela falou se tem algum critério para as crianças, que ela tem uma menina e está desde fevereiro esperando essa fila do psicólogo e até hoje não chegou para ela. Se teria alguma esperança de ter ainda esse ano? Na verdade, assim, peço que essa pessoa vá até a unidade básica, converse com o enfermeiro gestor daquele território, para que essa pessoa vai ter a resposta específica para o caso dela. Eu acho que é melhor, né, que eu responda assim do que eu fale uma coisa muito genérica. Mas, talvez, aproveitando a deixa aqui, é bastante importante que a gente enfatize que eu estou falando de uma maneira geral do saúde mental, mas nós temos algumas situações que são situações de violência de direito, né, de violência, às vezes violência sexual, às vezes violência moral. Então, estou aqui na frente da nossa colaboradora, vereadora, mas antes colaboradora da Secretaria de Saúde, que tem um conhecimento muito maior do que eu nessa causa, mas existe dentro do município uma rede de proteção. Essa rede conta com diversas secretarias, entre elas a Secretaria de Ação Social, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Procuradoria. E toda vez que a gente tem uma situação de violência daí com criança ou com mulher, isso é tratado como uma situação de alto risco. E essa rede se reúne extraordinariamente com bastante frequência. E o que acontece é que, muitas vezes, essa pessoa ou esta família tem que ter uma escuta especial, onde não é só a escuta daquele paciente, não é um relato individual clínico, é uma escuta do contexto social todo, e essa escuta tem que ser bastante especializada. Essa escuta é realizada pela Secretaria de Ação Social, que encaminha para nós, na saúde, quando precisa de um atendimento clínico. Então, esses pacientes são priorizados acima de tudo, de qualquer coisa. E aí, eu trouxe um dado, que talvez não tenha nenhuma pergunta sobre ele, mas nós estamos num mês bastante delicado, né? Um mês que a gente faz algum trabalho, a gente fala muito ou pouco, mas a gente alerta sobre um tema, né, que é a qualidade da vida do indivíduo. Então, eu trouxe um dado para vocês do número de pessoas que o ano passado, de 2024, atentaram contra a própria vida no município. E o ano passado nós tivemos um número de 44 casos durante todo o ano, que oscilaram de idosos a crianças. E este ano, em setembro, nós estamos com um número de 24 pacientes. Então, se tudo der certo este ano, queremos muito acreditar nisso, esse número será menor que do ano passado, mas estamos no mês 9, né? E temos um pouco menos, né, temos a metade do ano passado. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar, trabalhar muito. Nós fizemos, a semana passada, uma reunião com pais escolhidos pela rede, pelo sistema de proteção. A gente tem tido casos, e acho que é muito importante que, desses 24 casos, o nosso maior número não são de crianças e adolescentes. Então, não que isso não seja importante, mas eu acho que a gente tem que pensar nos nossos adultos também. Tem sido muito difícil ser adulto nos dias de hoje. E a gente tem uma geração que talvez não tenha sido nem preparada para ser adulto. Então,
Então, a gente tem que pensar nisso, e nós temos alguns grupos em andamento nos territórios, mas vejam, desses 24 casos, 7 casos foram de pessoas de 31 a 40 anos e 6 casos de 21 a 30 anos. Então, mais da metade foram adultos, são adultos. Então, a gente tem que pensar como que nós vamos trabalhar a valorização dessa vida. E acho que cada vez mais e cada vez de uma maneira melhor, para que essas pessoas se sintam mais seguras. E, pasmem vocês, nós também temos nesse número de 24 casos de pessoas que, às vezes, ingeriu medicamento errado porque foi dado esse medicamento errado para ela, e, por vezes, não porque não tinha conhecimento. Então, a gente também tem esses casos. Então, só para aproveitar, deixa aí alertar sobre isso, que eu sei que a casa é bastante preocupada com isso. Vocês fazem um trabalho junto sempre, né? E eu sei que é o mês, hoje, acho que é hoje, né? Que vai ter um evento, que eu fui convidada, e eu sei que esse evento vai ser maravilhoso, porque a palestrante é uma pessoa muito especial, que nós da Secretaria de Saúde adoramos. Então, eu acho que vai acontecer esse evento hoje. E, assim, e aproveitando de novo, quem estiver nos ouvindo, assistam, participem, porque eu acho que quanto mais a gente fala nesse tema, mais coisas vão vindo à tona e, de repente, vai ficando mais simples de falar, né? Aproveitando, hoje, às 20 horas, a doutora Carol vai estar aqui palestrando, falando justamente sobre isso, a valorização da vida. Juliano. Sim. Posso contribuir? Elaine, então, quando você fala da rede de proteção, eu fiz parte da rede de proteção, hoje não faço mais parte, mas já trabalhei lá na saúde, no social, e participei muito dessa questão. Então, a rede de proteção tem que ter um fluxo, né? E esse profissional de escuta especializada é de suma importância, porque a vítima é ouvida uma vez só dentro do município. Então, a gente não expõe e não vitimiza mais vezes a pessoa. Então, neste momento, o município está sem esse profissional porque ele está afastado por licença. Então, é importante que seja revisto isto, porque na saúde nós sempre dávamos prioridade. Se era uma vítima de violência ou situação de negligência ou qualquer coisa desse sentido, nós priorizávamos o atendimento. Então, havia essa conversa entre essa equipe e a porta de entrada era a saúde, porque muitas vezes a pessoa precisava de terapia, né? Então, acredito ser de suma importância a substituição desse profissional, se ele vai demorar a voltar, até porque o fluxo aconteça, né? E esse fluxo da violência precisa ficar muito claro para as equipes, porque quando a família chega ou a pessoa chega, tem que ser imediato. Nós não podemos perder tempo. Então, é aquele momento, principalmente quando tem provas, né? Criança e adolescente precisa ir para o ML. Então, a gente precisa ter esse fluxo bem certo mesmo na rede de proteção. E há discussão de caso, inclusive, a rede é formada pela Secretaria de Educação, Assistência, pelos colégios estaduais, pela equipe também do Estado, que vem participar junto. Então, é bem importante essa discussão da rede. E quando você fala também da valorização da vida, eu vejo que a gente precisa ter atividades para a população que ocupe essa questão de saúde mental, que ela consiga trabalhar, porque só medicamento não vai resolver. Exatamente. Precisa de um CAPS nesse momento, né? Que possa trabalhar saúde mental, mas de uma forma também psicossocial, que ela tenha essas atividades, né, para ocupar e para também se sentir valorizada, que faça atividades que valorizem a vida dela também. Então, ai, que bom. Ótima notícia, doutora. Aqui nós tivemos a nossa procuradora do município colocando que a secretaria afim já houve a assinatura dessa contratação para que a gente tenha o profissional para fazer essa escuta qualificada. E agradeço a vereadora Sandra por pontuar, né? E é exatamente isso. Assim como era quando você estava lá presente na Secretaria de Saúde, ainda assim o é hoje. Então, nós fazemos, é a nossa prioridade máxima. Então, para-se tudo o que está fazendo para que a gente faça o atendimento. Inclusive, hoje, a gente tem um atendimento específico e dedicado, exclusivo, aos pacientes que ficam no hospital. Então, com essa contratação dos profissionais psicólogos, hoje, uma das funções do nosso psicólogo da rede
é o hospital, porque às vezes essa escuta faz muita diferença, né? E eu acho que isso só soma, e a gente tem, e se veja que notícia boa, né, da outra secretaria, mas enquanto isso não estava acontecendo, a gente estava tentando trabalhar muito unido para que isso aconteça. E aí, aproveitando o CAPS, então nós fomos agraciados, né, pelo programa do governo federal, com o apoio do nosso deputado. Então, nós mandamos o projeto para a construção de um CAPS no programa do governo federal. Qual é o nome, gente? Do PAC, desculpa. O PAC. Então, nós tivemos no Paraná menos de 20 CAPs autorizados, e um deles foi o de Tijucas do Sul. E nós já cumprimos todas as etapas, estamos aguardando apenas a liberação para início da licitação. Nós já temos o local, nós já temos a equipe. Então, na verdade, hoje a gente já temos as ações do CAPS, e o local, provavelmente, o local nós também já temos o terreno, então nós estamos aguardando a autorização do governo federal, que vai encaminhar este dinheiro para que a gente inicie o processo de licitação para a construção do CAPS. Então, pretendemos finalizar esta gestão com o CAPS inaugurado em pleno funcionamento. Acho que isso vai fazer muita diferença, e aí concordo com a vereadora que as atividades outras têm que ir além do CAPS, né? Acho que a gente tem que ir além, porque as pessoas, muitas vezes, elas atentam sobre a própria vida sem nunca ter dado nenhum sinal disso. E depois disso continuam não dando. Então, às vezes, outras secretarias também já estão envolvidas nisso para que a gente tenha bastante atividade dentro do município, né? Mas acho que é isso. Me corrija se eu estiver errado, mas a rede hoje é a educação, social, saúde e conselho tutelar? Conselho tutelar, isso. E os colégios estaduais. Qual a frequência que essa rede se reúne para discutir esses assuntos quando há a falta de um profissional aqui, ou para tentar se ajudar? Acho que existe uma frequência de reunião? Existe uma pessoa responsável em cada secretaria, em cada órgão desse, ou não? Existe. Na nossa secretaria, nós temos 2 membros que participam. A maioria das secretarias é mais ou menos isso também. As reuniões são mensais, e quando existe um caso em especial, acionado pelo Conselho Tutelar, ou, muitas vezes, as notificações vêm da própria rede, ou da rede de saúde, ou na rede de educação, que a gente tem um serviço. Esses números que eu trago são números do Serviço Nacional de Notificação Compulsória, que chama SINAM, que é uma ficha que ela pode ser preenchida por qualquer profissional da rede. Basta que ele tenha suspeita de uma situação de violência. E aí, essa ficha, o fluxo é esse, ela é preenchida e a rede é acionada. Então, quando tem uma situação de emergência, essa rede se reúne, independente de horário, ela se reúne para tratar especificamente daquela situação. E se o caso for urgente, né, o Conselho tem autonomia para convocar os profissionais para discussão de caso. Hoje a nossa rede é feita. Hoje a rede funciona de uma maneira que acho que qualquer membro da rede hoje convoca. Quando aparece, né? Às vezes chega via conselho, às vezes chega via profissional de saúde, às vezes profissional de educação. Não, eu pergunto porque a gente recebeu um documento da rede relatando o número de atendimento de pessoas na fila do atendimento de psicologia, que acredito que há uns 2 meses, né? Todos nós, vereadores, recebemos. E aí, quando você recebe um documento desse, dá a impressão que faltou alguma comunicação em algum momento, né, para a gente chegar nesse ponto. Por isso a minha pergunta. Isso não estava no papel, é uma pergunta minha mesmo. Entendi. Eu acho que o que acontece normalmente é isso. Os pacientes são estratificados, e o que acontece às vezes, e daí agora pode até ser o caso, e aí vou usar aqui o púlpito, né, para fazer esse pedido. Nós temos, por vezes, familiares que procuram o Conselho Tutelar relatando situações de necessidade do atendimento psicológico, e o Conselho Tutelar encaminha esse paciente, e, por vezes, a situação
não é considerada de gravidade para que esse paciente seja atendido antes de outros que já estão sendo atendidos. Então, a própria rede já fez uma avaliação dessa, que talvez, em alguns momentos, seja utilizado este caminho para cortar a fila, assim dizendo, né? Então, isso é uma coisa de bastante cuidado que a gente quer, porque é uma coisa que a gente promove a equidade, e acho que vocês, né, entendem o que eu estou querendo dizer, e a população entenda também. A nossa ideia é sempre atender o munícipe com equidade. Então, por isso, a escuta especializada é tão importante, porque ela faz essa valoração da necessidade hoje ou amanhã de atendimento daquela criança ou daquela mulher, né, em situação. Então, muitas vezes acontece isso também, sabe, vereador? Mas eu entendo a sua preocupação, e daí pode encaminhar para nós, se for o caso, né? E daí a gente teria que entender só isso, né? Se essa fila de espera são pacientes que estão aguardando porque houve a escuta especializada e aí não foi entendido que essa pessoa precisava ser atendido imediatamente, ou não, né? Enfim, precisamos entender. Eu acredito que já foi encaminhado. Mas eu acho que está no mesmo junto, desculpa. É o mesmo coisa. Desculpa, vereador. Está junto, sim. Mais algum comentário? Não? A previsão de ampliar o horário de atendimento de mais unidades de saúde até às 19 horas para atender a população que trabalha durante o dia e tem dificuldades de acessar os serviços em horário comercial. E já complementando também, tem uma do vereador do Célio, que na proposta do governo, da atual gestão, a minha também, propomos em ampliar o horário de funcionamento da farmácia do hospital para atendimento 24 horas. Já foi feito algum estudo técnico sobre o dimensionamento da equipe de farmacêuticos e auxiliares, bem como previsão do impacto orçamentário dessa medida? Então, primeiro, para a ampliação do horário de atendimento das unidades de saúde, nós temos uma proposta, estamos estudando, e a viabilidade econômica, inclusive, disso. Mas nós temos pouca demanda concreta para isso por hora, né? A gente vem estudando e avaliando na Vila Cubas, por conta que tem que ter um perfil de população, né? Então, lá na Vila Cubas hoje, nós temos tido uma população que mora em entorno jovem, que trabalha durante o horário comercial, e aí esse horário tem sido bastante usado. E aí o que custo-benefício tem valido a pena e se justifica. Então, nós estamos fazendo esse mesmo estudo com a população para que a gente proponha isso a partir do ano que vem, em alguns lugares, em alguns dias específicos, mas a gente está fazendo estudo sobre isso. Quanto à outra pergunta, que é da medicação do hospital, né, vereador Célio? Então, essa medicação, nós iniciamos com esse oferecimento já da medicação, já há meses, já no início da gestão. Hoje, o paciente ele sai medicado do hospital e com receita para pegar o medicamento, desde que o dia seguinte seja um dia de unidades de saúde abertas e farmácias abertas. Quando é feriado ou final de semana, vamos supor, sexta-feira à noite, sábado à noite, né? Que ele vai ter que esperar, vamos supor, 36 horas, aí é fornecido o medicamento para ele, conforme a receita, dentro do hospital. Mas a gente só faz isso para pacientes que consultaram no hospital, que estão com a receita ali do hospital, né? Por quê? Porque nós não... hoje, agora a gente conseguiu deslocar, né? E foi um ganho bastante grande para nós, enquanto equipe, e para a população, creio que também, nossa assistência ali da farmácia, né? Que ficou melhor localizada. Então, ali de segunda a sexta até às 5 horas. E daí, nos dias outros, a gente faz esse fornecimento do medicamento específico para o paciente lá dentro do hospital. Isso tem funcionado bem, tem acontecido, a gente não tem tido pontualmente nenhuma situação de reclamação, porque a população sai de lá com o medicamento quando ela não consegue pegar no dia seguinte. Então, ela está medicada ou ela no dia seguinte tem acesso a uma unidade nossa. Porque a gente não pode colocar uma farmácia de distribuição de medicamento por receita, né, esse que não é feito na hora para o cidadão, dentro do hospital.
Então, teria que ser um outro local, 24 horas. Mas, desse jeito, a gente tem conseguido sanar bem a nossa demanda, vereador. Boa tarde, secretária. Talvez a pergunta não tenha sido elaborada da forma que eu gostaria de perguntar, mas posso aqui adiantar. Talvez o que nós gostaríamos de ter perguntado seria propriamente a farmácia, né, que hoje está aqui, se ela não teria condições, se não 24 horas, mas que pudesse estender um pouco mais, porque a gente sabe que o paciente que consultou no hospital, em determinadas vezes, ele já aconteceu isso, dele não ter aquele tipo de medicamento, e a pessoa que sai lá do postinho ou do matulão, ela volta sem o medicamento. Então, para que em um outro horário, né, supostamente fosse na própria farmácia aqui, ou no hospital, se ele fosse também autorizado. E, às vezes, também tem pessoas que nas unidades de saúde, eles também não dispõem dos medicamentos que tem na farmácia. E, nesses casos, às vezes, também trabalhando com o trabalho na roça, quando ele chegar aqui na cidade, após 17 horas, a farmácia já estaria fechada. Então, se havia essa possibilidade, talvez de um estudo aí, posteriormente, para que pudesse ampliar, quem sabe, o horário de atendimento da farmácia, se não há condições de, no hospital, como a própria secretária falou, de atender esses medicamentos que são solicitados fora do atendimento hospitalar. Acho que quanto ao paciente que que ele consulta ali, eu respondi, né? Sim. Que acho que era isso. E quanto à ampliação do horário, acho que a gente pode fazer um estudo, vereador, e encaminhar para cá e sentarmos junto para a gente ver a necessidade disso, baseado até no que a gente já vem fazendo ali da distribuição, né? Para ver o que acontece, porque talvez estender o horário fosse uma opção adequada, mesmo que apenas da segunda a sexta, né? Vamos fazer esse estudo e encaminhamos para vocês. Sim, até porque propriamente, né, a gente já trabalhou junto, né? Participamos aí de uma gestão onde a gente ampliava esse atendimento aí da entrega dos medicamentos, né? Mas naquele momento no hospital. Então, se o paciente consultava, um exemplo, lá no postinho, e não tinha o medicamento, quando ele vinha à cidade, né, ele poderia retirar o medicamento ali também, né? E durante um tempo funcionou, depois esse serviço não foi mais atendido, né? Mas obrigado aí, secretário. Acredito que seria de suma importância, visto que a gente colocou um projeto dele aqui para as farmácias locais, fazer o 24 horas e tivemos que voltar atrás. Devido ao custo que as farmácias teriam, ter que manter ali um profissional, e a demanda não era tão grande. Então, a gente teve que recuar ali e ficou ali combinado que seria estendido esse horário um pouco mais, ali 1 ou 2 horas. De repente, poderia ir mais ou menos nesta mesma linha, né, o estudo, né, que eu acredito que, de momento, resolveria. E com o aumento da população, a gente vai estudando isso com os anos. No mais, secretária, eu gostaria de agradecer, vejo que está chegando ali nossa reta final, agradecer aí pelas respostas e pela educação e o respeito com as respostas, porque a população, praticamente 90% é da população essas perguntas, 100%, né? E aquilo que às vezes parece óbvio para secretário, para a equipe, para a população não é. Então, tem que ser tratado com respeito, e peço também à secretária que as demais perguntas que vão até a secretária, que vai ser encaminhado aos setores, que seja olhado com carinho, porque aquilo que parece óbvio para nós que estamos no dia a dia, para a pessoa que está lá na ponta, não é. E eu falo isso porque não é o caso da Secretaria de Saúde, mas a gente recebe, às vezes, muitas respostas de ofícios, de memorando, de uma certa mal educados, com a falta de respeito. Então, não aconteceu isso
com a Secretaria de Saúde, e espero que isso não aconteça, para que as pessoas sejam respeitadas. Porque, às vezes, uma pergunta que parece ser uma pergunta boba, né? Mas é boba para quem está no dia a dia. Agora, para quem está lá, por exemplo, lá no Fagundes, lá no Postinho, ou lá na Lagoa, Saltinho, que não vive essa realidade nossa, é um esclarecimento que talvez isso vá ajudar lá no futuro. Então, eu agradeço por toda a equipe que está aqui presente, pelo carinho sempre que tiveram com a nossa casa, com a nossa população, e peço que olhe com carinho tanto essa resposta dos ofícios que a gente fez ali em relação à fisioterapia, psicologia. A gente vai estar trazendo aí, dando publicidade a esses números. A ideia jamais é trabalhar numa crítica destruindo, e sim construtiva, é somar juntamente com vocês. Sempre desde o início do meu mandato passado, trabalhei muito forte na busca de emenda, trazendo os projetos de lei dentro da saúde, sempre pensando em somar, né? Às vezes a gente é meio radical nas cobranças, mas nunca é nada pessoal, é sempre a questão mesmo de a gente querer melhorar. E temos trabalhado bastante políticas públicas junto em parceria, inclusive temos algumas aí que em breve a gente vai estar divulgando. Então, fica aqui o meu agradecimento a toda a equipe. Gostaria de fazer um adendo especial em relação ao hospital. Desde o início do meu mandato, ali juntamente com o diretor, o Júlio, a gente sempre conversou bastante. Houve não tem nem como explicar o quanto o hospital hoje em estrutura melhorou nos últimos 5 anos. Se você citar ali a recepção, gerador, cobertura, pintura, então equipamento, quantas vezes os vereadores aqui mandaram emenda durante a pandemia sem dó, foram buscar. Então, assim, a gente tem que reconhecer quando a coisa está dando certo. Em relação ao atendimento, uma questão ou outra esporádica pode acontecer, até porque às vezes a rotatividade de profissionais é grande e a gente não tem controle de tudo. O que a gente tem feito, quando tem essas reclamações pontuais, tem levado para a secretária, ou diretamente, às vezes passa direto ali para o diretor, para o Júlio, para o Wilson, e da melhor maneira possível eles têm nos dado a resposta para a gente passar para o cidadão. Mas gostaria de enaltecer, dar os parabéns ao Júlio, ao Wilson, a toda a equipe do hospital, que continue esse trabalho para que cada dia a gente possa estar melhorando e entregar aí uma saúde de qualidade para o nosso município. Gostaria de agradecer, Elaine, que respondeu de forma serena, de forma honesta, né? Deu uma aula de SUS aqui para nós, uma aula de efetivação de direitos, de equidade. E eu já trabalhei nesta equipe e sei o quanto vocês fazem isso lá na saúde, né? Sempre priorizando o direito. E a gente entende as necessidades, sabemos que não é fácil, que eu sempre falei assim, que o sistema é muito grandioso. E sempre achei o sistema único muito organizado, né? Estive lá naquele momento e eu vi a organização das rotas, o trabalho da Monique lá no agendamento e o quanto ela luta pelos cidadãos, né? E busca efetivar isso, né? E sempre priorizando. Esse aqui tem essa necessidade, esse tem essa outra necessidade. E toda a tua equipe, né? Eu vejo assim na equipe que trabalha nas unidades básicas, que trabalha lá dentro da unidade de saúde, na DIR, na equipe multi, né, o quanto esta equipe se dedica dos atendimentos. Nós somos um município que tem diferencial, inclusive, no número de profissionais dentro da equipe multi. Né, esse atendimento é muito importante. Né? Claro que temos lista de espera, claro que temos filas, mas já supriu bastante a necessidade com o credenciamento. Acredito que aquele ofício da rede foi antes do credenciamento, hoje já tem outra resposta para a rede, com certeza. E eu acho que você também dá essa responsabilidade para a tua equipe. E a equipe confia em você. E isso é importante, né, de ter essa confiança e essa bagagem que você tem. E também prontamente sempre nos responde, sempre procura estar ali, agilidade. Sempre, olha, Elaine, a gente está precisando conversar sobre isso, não estou disposta, vem aqui. Deu um errinho nas nossas agendas, mas depois a gente conversou, né? Então eu me coloco à disposição. Com emenda impositiva, não tenho todo o valor porque já me comprometi com algumas coisas, mas eu acredito que esse é o nosso trabalho, não é criticar, e sim buscar soluções. E é junto, né? É ouvindo você e a sua equipe que estão lá no dia a dia, que sabe a necessidade da população, que a gente vai chegar num consenso. Né? Então, meus parabéns à equipe, agradecer ao Júlio e ao Wilson, que prontamente sempre nos atendem quando necessitam de um atendimento lá no hospital, ou saber alguma informação, né? Sempre tem agilidade. Aqui estão pessoas de referência, né? Vila Cubas, eu vi da unidade lá do postinho, eu vi as meninas da farmácia,
tanto da farmácia do município quanto do estado, e eu vejo essa agilidade dentro da equipe. Falta medicamento? Falta. Mas nós somos a maior referência em medicamento dos municípios da nossa região. Então, a gente também tem que valorizar e parabenizar você e a sua equipe por todo esse trabalho. Então, meus parabéns. Também quero agradecer o Júlio, a sua equipe do hospital, pelo trabalho que realizam lá, que meu neto teve lá, foi muito bem atendido. Então, meus parabéns, Júlio, toda a equipe do hospital, o Wilson ali também, você, Elaine. Então, esperamos que seja sempre assim, que não seja o neto do vereador, o neto do filho do prefeito, que seja todos iguais o atendimento, vocês estão todos de parabéns. Muito obrigado. Parabéns, secretária, parabéns a toda a equipe de saúde. Em muitos momentos a equipe é criticada, né? Mas até hoje é uma oportunidade da própria população entender o quão grande é o sistema, né? Porque às vezes apenas um agendamento de consulta parece tão simples, mas o sistema é muito grande, né? Então, o sistema de saúde de Tijucas, a saúde é algo que reclamo muito, mas é um sistema que quem vai, às vezes, em outro município usar, vê que aqui está funcionando e funcionando muito bem, né? Então, a gente critica, claro, a gente sempre quer melhoria, mas parabéns a toda a equipe de saúde, ao hospital, que até semana passada eu precisei ir ao hospital, fui bem atendido, né? Até aqui um dia em defesa de um médico que teve uma crítica, que eu falei, às vezes aquele profissional naquele momento, ele não foi bom para aquela pessoa, né? Mas a gente não pode crucificar todo um trabalho, às vezes, por uma crítica, né? Então, precisa sempre avaliar o trabalho, né? Mas a equipe de vocês está de parabéns. Parabéns, secretária. Bom, eu vou ser bem rapidinho, porque já venceu o horário. Só quero comentar duas coisinhas. Eu mandei uma emenda positiva para o hospital, o Júlio já lembrou. E essa emenda positiva não foi usada, e segundo o Júlio, está tendo dificuldade, né, para nós executar essa emenda positiva no hospital. Isso. Aí, caso contrário, se der para mudar, para usar aquela emenda positiva para alguma coisa que precise de imediato para o hospital, ou para alguma área da saúde, principalmente para o hospital, né, para melhorar, seria melhor a gente mudar essa emenda positiva. Outra coisa, as meninas lá da unidade da Lagoinha, esses dias atrás me questionaram sobre o veículo, que eles precisavam de um carro lá para a unidade e tal, e eu conversei com o deputado, e ele ficou de me dar uma resposta, e agora esses dias, faz uns 15 dias atrás, ele me sinalizou, falou assim, fala para o prefeito que é só licitar e comprar, porque o dinheiro já está disponível. Aí até comentei com as meninas, falou assim, mas cadê meu carro? E até agora não vi mais notícia, também não falei com o prefeito sobre isso, e também não falei mais com o deputado, eu só falei com as meninas que já estava disponível o carro, que era para o prefeito fazer, licitar e comprar. Aí, outra coisa que eles questionaram, falaram assim, o prefeito vai comprar, mas ele não vai mandar aqui para a Lagoinha. Aí nós pedimos encarecidamente, a hora que vir esse carro, mande para as meninas lá da unidade da Lagoinha, porque eles precisam do transporte lá. Posso? Não, só porque o vereador Adilson, né, me cutucou. Então, na verdade, esse carro já está licitado, e aí deu deserta essa licitação dos carros pequenos, nós vamos refazer a licitação, e as meninas têm carro, elas só dividem o carro com a equipe da Lagoa por conta do tanto de população que elas têm. Mas, fora isso, elas têm sempre carro. E é otimização de serviço. Mas super pode ter o carro diretamente lá para elas, não tem problema nenhum. Tá bom? E outra coisa... Obrigado, secretário. Imagina. E outra coisa que eu queria justificar, né, para todos, a vereadora Dilson fez uma medida impositiva ótima, maravilhosa, de um recurso para a gente fazer rede de gases no hospital. E nós passamos o ano passado todo tentando fazer um projeto. A gente precisa, por ser uma coisa muito específica, a gente precisa projeto de uma qualificação de engenheiro específica para poder fazer esse projeto de rede de gases. E agora, o secretário Luan já sinalizou para mim que talvez vá dar certo, e é uma coisa que a gente, de fato, precisa. Né, com a estruturação da rede de gases, a gente deixa de ter os cilindros do lado.
mas eu vou comunicá-lo sobre isso e qualquer coisa a gente faz. Obrigada por acenar com essa possibilidade da gente poder mudar, porque qualquer coisa a gente muda essa emenda impositiva para uma outra coisa que a gente sempre precisa de muita coisa e de tudo. Então, se caso precisar, uma questão urgente, pode usar que final do ano está chegando, já mandar mais, não tem problema. Perfeito. Aqui eu vou ler 2 relatos que veio pela rede social. Um falou assim: boa tarde, a saúde do nosso município melhorou muito. Lógico que podemos melhorar ainda mais. Parabéns às ACS pelo excelente trabalho. Parabéns. E outro, parabéns a toda a equipe da saúde. Aqui eu tenho que parabenizar vocês. Parabenizar a secretária, em nome dela, todos vocês. Júlio, Wilson, Monique, Bruna, todo mundo, todos vocês. Vocês são uma equipe dedicada e está fazendo a sua parte do trabalho. Vamos olhar para a Eliane, ele não falar nada, ela vai ficar brava, né? Mas acho que é assim. Vocês se dedicam e fazem o melhor. Claro que não vai agradar todo mundo, isso é fato. Porque muitas vezes a pessoa que está indo buscar o serviço de saúde, ele já está doente, por isso que ele já está procurando. E muitas vezes um mal entendido, às vezes uma palavra errada, ele leva para o outro lado e descarrega na equipe da saúde. E muitas vezes de lá ele sai chateado, porque às vezes não é a resposta que ele queria. Mas dizendo que não, também às vezes é a resposta. Às vezes não, muitas vezes, né? Mas queria aqui parabenizar a secretária. A ideia nossa da Sabatina é justamente isso, é mostrar para a população o serviço que está sendo feito e também escutar da população o que eles pensam e o que eles querem. Hoje aqui foi o maior exemplo que nós tivemos. Nós tínhamos 40 perguntas da população, só da população. Nós juntamos, fizemos 20. Das 20, logo quando chegou até as 2h30 da tarde, nós já estávamos com 34 novamente. Então, mais de 50 pessoas participou e é muito legal, porque eu acho que é isso que é a ideia. A ideia da Sabatina jamais foi colocar alguém na parede ou algo assim. Não, é para mostrar o trabalho, mas mostrar também as cobranças, que a gente também faz cobranças. E muitas vezes temos vários requerimentos que passou pela casa e muitas vezes não é o que a secretária espera, mas chega lá. Só que, às vezes, uma resposta tua é que a gente vai correr atrás de uma emenda para poder sanar o problema. Então, a ideia é essa. Então, aqui eu quero agradecer a presença do vice-prefeito, agradecer aos vereadores, a vereadora, os assessores e toda a equipe da saúde que pôde participar com nós. A doutora Sônia aqui, que veio representando hoje o jurídico da prefeitura. A ideia, então, é essa. Quero agradecer mais uma vez você. Hoje até foi interessante uma questão... O Júlio, a primeira coisa que ele fez hoje, ele fez uma cobrança que eu fiz para ele há uns dias atrás. Chegou aqui e não tinha água. Agora, esses dias, era bem de manhã, um rapaz pegou e mandou para mim, não tem água no hospital. Peguei e mandei para o Júlio. O Júlio, na hora, correu, sanado o problema. Então, o Júlio, sanado o problema aqui também. Então, quero que você faça as considerações finais, espero, e depois eu vou dar um recadinho. Então, acho que eu gostaria de agradecer a população, primeiro, essa participação, dizer que para nós foi um prazer estar aqui, acho que para toda a minha equipe, acho que agradecer a motivação dessa, né? O nome é feio, mas a ideia é bonita, né? Então, pode ser um outro nome, a gente pode repetir várias vezes com um outro nome. Ser sabatinado não é uma coisa que eu gostei dessa frase, mas eu adoraria ser chamada aqui para conversar novamente, para que a gente pudesse, de repente, focar em alguns outros temas, porque, vejam, se teve tanta participação, sinal que é um canal muito bom que a gente pode criar. E eu acho que quanto mais divulgar o que a gente faz, né, o que a secretaria faz, mais críticas construtivas vão existir, porque, às vezes, a pessoa nem entende que aquilo que ela está recebendo é a saúde que está fornecendo. Então, talvez as pessoas nem soubessem que a farmácia popular é um medicamento pago pelo SUS e para o cidadão, né? E aí, como todos vocês já disseram, a nossa equipe da Secretaria de Saúde é, sim, uma equipe muito boa, é uma equipe que se dedica muito ao cidadão. A gente é composta por profissionais, eu não sei, eu sempre brinco com isso, eu não sei muito bem o que aconteceu,
mas calhou de cair aqui em Tijucas só gente que apaixona pelo SUS. E aí a gente trabalha sempre com muito carinho para promover a equidade. A gente priva muito por isso, para a gente dar coisas diferentes para cada um, de acordo com o que cada um precisa. Né? Tanto é que a nossa equipe gestora da Secretaria ela é composta em 90% por pessoas servidoras da saúde, apaixonadas pelo SUS. E sim, acontece muito isso na Secretaria. Vocês sabem isso, então, na saúde, o nosso usuário, ele nem sempre tem uma experiência boa. Às vezes, com o mesmo profissional, atendido do mesmo jeito, mas a experiência muitas vezes não é boa. Muitas vezes a notícia que ele ouve não é o que ele gostaria de ter escutado. Então, nós, desse ano, no meio do ano, na nossa jornada de educação, nós fizemos um trabalho para dentro, com a equipe, com uma profissional de saúde que veio falar exatamente sobre isso. Como dar notícia que a pessoa não quer ouvir. Então, a gente teve ouvidoria esta semana. Nós tivemos uma ouvidoria que o cidadão reclamou. O médico me disse que eu tenho um tumor maligno. O médico tinha que dizer. Mas não era o que ele queria ouvir. Então, eu gostaria de agradecer a casa pela oportunidade, agradecer a equipe e agradecer a nossa população que participou tanto, contar, né, com vocês sempre, que nós estamos abertos a críticas, a somar, a mudar, a gente vai estar aí sempre para fazer isso. Isso é uma medida desta gestão, construir sempre, ir alterando, ir mudando, para que a gente consiga chegar à melhor maneira possível de atender o usuário. Então, obrigada a esta casa. Então, como a senhora colocou um gráfico no começo, eu vou te dar o gráfico. Você chegou em 33% das respostas, tá? Faltou um pouquinho a mais. Então, quero agradecer a você que nos acompanhou aqui pelas redes sociais. Lembrando que hoje às 18 horas temos sessão e hoje às 20 horas temos uma palestra com a doutora Carol da valorização da vida. Curta, compartilhe e assista nós no canal. Um abraço, até mais.